começando mais um Café com Selinho. E, gente, mês de março, né? Nós estamos aqui celebrando o mês das mulheres, né? Teve o Dia Internacional da Mulher, no dia 8 de março, que coincide com o aniversário da minha mãe, né? Mas é uma coincidência perfeita, né? Que Hebe Camargo só podia ter nascido no Dia Internacional da Mulher. E eu fiz questão, eu estava em casa um dia assistindo, eu gosto muito de assistir o Lifetime, né? E tem programas muito interessantes. E eu estava vendo Passaporte Feminino e vi uma história muito interessante, muito bacana. Falei, puxa vida, gostaria de trazer essas meninas aqui, que vai dar um bate-papo muito gostoso. E, para minha alegria, elas estão aqui hoje, a Máxima e a Marrone, né? Que maravilha ter vocês aqui. Que lindas, hein? Todas iranianas são lindas assim. As brasileiras têm fama de serem bonitas, né? Mas as iranianas também, parabéns. Obrigada. Sim, brasileiras também. Também, né? São. Que bom. Obrigada pelo convite também, muito. Oh, eu que agradeço. E acho que vocês têm uma história linda para contar, né? Estou muito curioso para saber a trajetória de vocês. Eu assisti lá o documentário, né, da Lifetime, mas hoje vocês estão aqui no nosso Café com Selinho. A Máxima e a Marrone são irmãs. Vocês vieram juntas para o Brasil ou alguma veio antes? Não, a gente veio juntas. Veio juntas, sim, né? Decidimos juntos, saímos juntos, chegamos aqui juntos e tudo juntos. Então sempre juntas, né? Estamos juntos. Sempre juntos. Até o fim. Até o fim, se Deus quiser. Mas então, vocês estão no Brasil, vocês chegaram em que ano aqui? 2012, né? Que você falou, né? Exato. 15 de junho de 2012. A gente chegou em São Paulo, no Brasil. Que eu inclusive perguntei para elas se elas já conheciam o Hebe Camargo e tal, porque minha mãe nos deixou em setembro de 2012. Sim. Mas você disse que já... Pena, né? Que pena, a gente viu? não tinha essa sorte que ela também ficar aqui com a gente. Nossa. E ficar com... Sabe, para a gente como mulher também, ela é um exemplo, inspiradora que é para qualquer mulher, eu acho, né? Ainda para a gente, para nós, iranianas, ainda eu acho que é uma mulher tão forte, tão guerreira, que começou tudo de zero, chegou esse lugar ainda, que é pouco pessoas, além disso, pouco mulheres poderiam chegar. Então, é uma história incrível. Eu já assisti também. Os documentários. O filme não retrata muito, viu, Márcia? O filme não retrata, mas é bom, mas né? é bom para conhecer, né? Para conhece, gente, né? Até queria falar para nós estrangeiros também, que somos brasileiros, hoje em dia também somos brasileiros, mas é um exemplo mesmo, como uma mulher. Sim, uma mulher com luz, né? À frente do seu tempo, né? Que todo mundo falava isso. Muito, não é? Que ela teve nos anos 50 um programa que chamava O Mundo das Mulheres. Você imagina isso nos anos 50, né? Sim. Mesmo no Brasil, né? Não era para qualquer um, não, né? Imagina no Irã. Nossa! Primeira mulher que nós chegamos no Brasil, conheço, foi ela. É mesmo? Sim. No TV. Na TV. Olha só. Assistimos no Globo, gente, ela que tão forte, com essa idade, com essa... Ainda tem tudo, coisas para aprender, sabe? Poder. Porque às vezes pessoas acham que sou jovem, tem algumas coisas novas, mas eu acho que ela não foi assim. Acho que ela sempre ficava bem pronto para tudo falar, explicar tudo as coisas. Essa para mim foi muito E as mulheres, né? Até hoje todas as mulheres que falam, sua mãe foi um exemplo para nós, inspirou as mulheres a terem força, a lutarem pelas suas coisas, né? Muito. E uma imagem, um símbolo marcante eu acho que é para sempre, né? Não podemos, só essa época que ela viveu e já foi. Não, essa pessoa é para sempre e para todo mundo, não é só para... Eu acho que não é só para o Brasil, até porque é uma história tão forte, você vai ver que passou tanta coisa na vida, então ainda a gente vai ver tudo isso, podemos aprender com ela,
qualquer menina vai crescendo, vai aprendendo, vai ver que, nossa, essa também para mim um caminho que ela deixou mais leve para as mulheres, né? Com certeza. Isso que é muito importante. E eu estou muito feliz, na verdade, de estar aqui com esse programa e com o filho dela, essa mulher tão incrível que a gente está aqui. Muito feliz. Eu também estou muito feliz de vocês estarem aqui. Quando você falou, vamos, estava ansioso para a chegada de vocês. Sim. Mas me conta assim, vocês resolveram sair do Irã. O Irã é muito difícil para as mulheres, né? A mulher é muito reprimida lá, né, Mara? Tem muita coisa que não pode nem num campo de futebol, não pode... O que é proibido lá no Irã, assim, para as mulheres? Você quer falar? Na verdade, nós nascemos nós dois no Teherã, capital do Irã. Também quando saímos do Irã foi no Teherã. Antes de chegar para o Brasil, nós viajávamos juntos também para outros países. Sim. Mas quando que você nasceu como uma mulher, como uma menina dentro de esses países que tem regras rígidas, quando que você pode escolher algumas coisas pequenas, básicas, você entende que, eu sou mulher, então não posso. Não posso. Como é roupa, como é tipo de falar. Mulher não pode sorrir muito alto também. Olha só. No público. Na verdade, motivo principal que eu, pessoalmente, saí do Irã foi... uma regra que mulher no Irã não pode cantar em público. Não pode? Não, como uma solista. Então, essas coisas não é uma coisa para uma década, um ano, 3 anos. Não, depois da Revolução Islâmica, foi em 1979 que aconteceu. Eu nasci lá também. Esse ano mesmo, né? Depois você nasceu. E antes havia mais liberdade? Assim? Sim, havia. Foi. Minha mãe viveu com total liberdade. Sério? Sim. Puxa vida. Ela, tipo aqui, né? Mas assim, depois da Revolução Islâmica, mudou tudo. Mudou tudo. Maiorias para mulheres, né? Que tirando muitas liberdades. Imagina quando que aconteceu a Revolução Islâmica, pessoas não sabiam. Por exemplo, minha mãe achava que agora, como a revolução vai mudar para melhor, né? Para melhorar, é o que a gente espera, né? Vai ficar muito melhor, com mais liberdade. Mas, infelizmente, eles perdendo muitas coisas que elas tinham antes dessa revolução. Isso foi grande dores para mulheres. Para mulheres. Porque no Oriente Médio, mulheres... sofrendo, na verdade, todas as mulheres para leis rígidas. Mas Irã, esses anos antes de revoluções, começou a mudar muitas coisas. Quando que começando a abrir porta para o mundo, para crescer, mulheres estão fazendo muitas coisas. Nós tínhamos uma rainha antes disso. É mesmo? Ela está fazendo muitas coisas que mulheres podem sair de casa para trabalhar, para estudar mais, dirigir. Muitas coisas, sabe? Como mulheres no outros países. Que foi muito bom. Por exemplo, agora que iranianas até agora tem várias liberdades, tudo para essas coisas que ela fez para mulheres. Essa rainha. É porque Irã tinha monarquia, né? Antes de Revolução Islâmica. E rainha, essa época, foi uma pessoa muito importante, que até rei do Irã falou, se eu morrer, ela vai ficar no lugar de mim. Então, esse foi até pessoas falam, nossa, essa situação que ele criou, que vai falar, essa rainha vai ficar no lugar de mim, então um absurdo para esses ayatollahs, para pessoas islamismo, que uma mulher vai ser a governar, para mandar né, para esse país, né? Então foi até essas coisas que eles tinham medo para
acontecer isso, né? Mas ela abriu muitas portas para as mulheres. Mulheres ficaram muito na sociedade, de estudar, de até viajar para outros países e voltar. Então, muitos benefícios ela deu para as mulheres para conseguir chegar onde que os homens que estão chegando nessa época. Estamos falando sobre... Mas aí hoje essas liberdades coisas foram oprimidas. Não. Maiorias ficaram porque não conseguiram tirar. Você não pode tirar. Quando que você sentiu algumas coisas, como estudar. Sim. Quando como sua dirigir cabeça também. tem informação, nenhuma pessoa não pode tirar essa informação. Do que você falou? Dirigir também. Pode hoje? Sim, pode. sim. Pode. Eles nunca conseguiram proibir dirigir mulheres. Também estudar. Sempre mulheres podem. A gente pode falar até 90% público, população iranianos tem faculdade. Então, estudo lá é uma coisa muito importante. Então, não podemos falar um país que é, sabe, de pobreza de estudo, não. Tem, na verdade, o povo são muito para frente, o povo estuda, ainda mais mulheres. Entendi. Muitas mulheres que estudam, são muito professor, advogada. Mas esse regime não gostou sabedoria, na verdade. Não gosto. Sempre está fazendo muito limite, mas é difícil com esse mundo que tem muito internet. Tem acesso a muita coisa, né? Sim, difícil essa coisa. E sair do Irã para morar num outro país, quando vocês saíram de lá, vocês saíram para outro país, não o Brasil, né? Não, para chegar no Brasil precisa que mudar duas aviões, né? Primeiro tem Istambul. uma escala, né? Mas vocês saíram do Irã para morar no Brasil. Sim, tá. sim. Então achei que vocês tinham ido morar em outro lugar. Não, a gente não morou em outro lugar. A gente viajou lugares. Voltava para o Irã. Isso, mas sim. Mas quando que saímos do Irã para morar em outro país, viemos para o Brasil. E por que o Brasil, assim? Vocês tinham... Boa pergunta, uma pergunta que todo brasileiro quer saber, na verdade. Por que Brasil? Por que o Brasil? Por que Brasil? Na verdade, tudo culpa de meu marido. Ele é brasileiro ou iraniano? Iraniano. Mas ele viajou muito em vários países do mundo. Ele estudou guia, ele gostou de estudar línguas diferentes. Então, ele morava na Austrália 2 anos, ficava na Inglaterra, nos países do África. Ele viajou muito com a mãe dele, sabe? Ele viajou para o Brasil, ficava 1 mês no Brasil com mãe e irmão. 2009, no ano 2009. 2009. Isso, 2009. Sim, antes de conhecer eu. Então, depois que nós casávamos, máxima minha irmã, sempre nós falávamos que precisa sair do Irã para... a gente queria sair do Irã. Nosso trabalho, por exemplo, meu trabalho específica não dá no Irã. Cantar, né? Cantar, arte também. Eu estudei cinema, estou escrevendo muitos história de filme. Meu trabalho foi, minha profissão foi filme documentário. Então, sempre eles colocando muito censura, tirar muitos planos. Essa coisa não é, para artista não é bom. Sempre você está perdendo todo desejo, não gosto de continuar nessa vida assim. Também todas minhas amigas, cantoras, depois da Revolução, saíram do Irã. Saíram, né? Sempre nós tá pensando para sair do Irã para vários lugares. Mas depois que eu conheço meu marido, ele falou que sim, podemos sair do Irã. Mas eu viajei para o Brasil, um único país que quando que eu saído de aeroporto, eu fico muito triste. Eu chorei. É mesmo? Essa energia desse país
foi muito, muito calor, Olha sabe? que legal. Pessoas calorosas. O povo brasileiro. De repente, ele morava na Austrália. Tinha trabalho lá. Mas para ele, vamos para lá. Se vocês não gostavam, normalmente vamos para Irã. Mas vamos ficar lá. Acho que vocês vão gostar, porque lá não tem iranianos. Ele falou assim. Nós podemos apresentar nossa cultura, nossa música, nossa comunidade, nossa comida, sabe? Essa é uma oportunidade para a gente. Nós também, nossa, todo mundo fala, por favor, esse é um grande risco. Melhor que vocês saíram para Canadá, para outros países, que vocês conhecem outras pessoas que vai ajudar para vocês. Brasil não é bom, tem outra língua como português, é muito bom. E vocês tinham uma ideia de um Brasil perigoso, de violento? Também. Na verdade, é uma coisa que nós assistimos filme. É um horror, né? A gente, primeiro filme do português que a gente... Português, Cidade de Deus. Cidade de Deus. Gente, meu Deus! É um filme incrível, né? Para mim, gente, porque eu cineasta, né? Eu amo desse filme, para mim foi muito lindo. Gente, Brasil tem esse tipo de filme. A gente, forte, para mim foi muito bom, mas para pessoas... Foi muito estranho, né? Muito violência, gente. Muitas pessoas falaram para a gente. Por que vocês escolheram? Que não, eu viajei para Rio de Janeiro, ficava lá 2 semanas. Essa não é diariamente, não é Brasil. Brasil tem natureza gigante, muito linda. Não, e assim, a gente fica muito triste com a violência, né? Porque é um país lindo, um povo que te acolhe, um povo que você pode chegar na casa da pessoa mais pobrinha que tiver jantando, janta aqui com a gente, te dá um jeito, não é? Sim, exato. Não é? Eu fui uma vez para a Inglaterra fazer de estudos, e as pessoas chegavam na hora do jantar e eles não ofereciam. Não ofereciam. No Brasil isso não existe, né? Senta aqui com a gente, come, né? Marcelo, interessante, iranianos também são assim, muito. São assim, muito parecido. Eles convidam você, por exemplo, se você vai viajar lá, eles convidam você, tipo, na rua, conheceram você como uma turista. Elas vão convidar você para então jantar. É parecido com a gente. Muito, elas são muito calorosa também. Outro dia eu vi uma coisa tão incrível, acho que foi no Instagram. Uns turistas portugueses alugaram um carro e estavam procurando um restaurante. E aí eles viram lá uma casa, uma varanda, o pessoal e pararam, né? E aí eles pararam e não era restaurante, era a casa das pessoas. E aí eles disseram, não, pode pegar, não sei o quê. Fica à vontade. Fica à vontade. Muito bom. Você deve falar assim, vocês estão servindo almoço aí? Pode pegar. Não sei o quê, sabe? Ótimo. Muito importante essas coisas. Nossa, isso por isso o Brasil tem essa imagem no mundo que todo mundo vai amar. Eu acho que o Brasil gosta. Que bom, né? Que pena, né? Essa violência, que também não é o que passa, né? Porque a imagem que as pessoas têm é que vão descer no aeroporto, já vão ser assaltadas, já vai roubar. Exato. Também não é assim, né? Não, mas sempre é Brasil um país que é todo mundo, quando você fala, eu tô morando no Brasil, todo mundo, como você tá morando lá? Lá é perigoso, tem traficante, todo mundo acha que já, assim, na rua, a pessoa está com arma, sabe? Tem essa imagem, assim, fora, a pessoas têm essa imagem sobre o Brasil. E por isso a gente ficou, pessoas de lá, tudo sempre perguntar por que vocês escolheram o Brasil? Porque tá um perigo. Mas quando que a gente tá vivendo aqui, para mim também foi para a gente também não é tranquilo. Sempre temos medo. Temos medo. Na rua, no carro. Essa é uma coisa que é realidade. Existe, né? Também no Irã é contrário, um sentimento que você não sente esse tipo de violência dentro de cidade, por exemplo. Mas sempre mulheres iranianas
tem medo na rua quando que tá andando para a polícia na moralidade. Que tá pegando gente para lá é diferente. nível, por exemplo. Para fio do cabelo. Gente. A gente tem medo de diferente. Para homem também. Homem também não poderia ficar com bermuda, sabe? Mas tipo diferente, né? Mas você não tem medo com celular, com usar joias, assim, né? Mas isso também no Brasil é mais nas cidades grandes, né? Nas cidades menores, por exemplo, eu moro metade do tempo aqui em São Paulo, né? E moro metade do tempo em Santa Fé do Sul, que tem 35 mil habitantes. Lá você anda com o celular na rua falando, e cara, quer dizer, não existe essa criminalidade grande, assim, né? Existem algumas besteiras, assim, né? Mas São Paulo, Rio, Salvador, essas cidades maiores, né? Aí você tem que tomar cuidado, tem. Mas mesmo assim, a gente saiu de lá por causa de falta de liberdade, né? Aqui você tem liberdade. Aqui a gente tem Brasil, tem liberdade. Cheio de liberdade que nós queremos esse tipo de liberdade que nós faltamos no Irã. Aqui tem bastante. Sim. Porque lá você não tem escolha. Você tem que seguir tudo que eles mandam para você desde criança, né? É interessante, é bom a gente falar até, porque lá no Irã, menina desde 7 anos precisa usar o hijab obrigatório para estudar. Que é o véu, né? O véu, né? De islamismo. Sim. Que tem que colocar para começar a estudar. Entendi. Desde 7 anos. De 7 anos. Então, tudo para a gente é obrigatório. Então, a gente não tem escolha para a vida, para viver, para vestir. E leis, não é só o vestimento também, a gente está falando sobre leis, regras bem desumano que existe lá, que é mulher, tipo, metade do homem, essas coisas. É mulher o quê? Mulher é metade do homem. No leis, por exemplo, na herança. Menina vai levar metade do menino. Entendi. Por exemplo, seu irmão vai levar mais do que você. Entendi. Então, mulher, metade do homem de tudo, sabe? Por exemplo, vou falar um exemplo. Por exemplo, para testemunha, precisa de 2 homens. 2 mulheres. 2 homens para testemunha. Por exemplo, eu vou casar, precisa de 2 homens para testemunha. Se um homem não conseguir vir, lugar de um homem, 2 mulheres vale. Entendi. Então, mulher vale metade do homem. Entendi. Então, esse serve para várias coisas. Do lei, regras do Irã, do Estado Irã. Então, por isso você fica como um país, um Estado que você vale metade. Sim. Quando justamente tudo caminha pro contrário, né? Que a mulher cada vez mais ocupando seu espaço, se impondo, né? Aí ali você fica... Você fica como? Você estuda, eu estudei lá Business Management, administração de negócio. Eu tinha meu trabalho, 10 anos eu trabalhei essa área, mas sempre eu tava, tipo, ganhando metade dos colegas que tava mulher, tava homem. Então, tudo isso funciona para tudo. Tudo que você tá fazendo como uma mulher. Mas por isso eu também não estava feliz quando eu tinha meu trabalho, eu ganhava bem lá. Às vezes as pessoas falam, porque tipo, porque aqui tem refugiados que vêm de pobre, vêm de guerra, vêm de fome, né? Mas lá não, um país rico é um país que até a gente estudamos, tivemos trabalho, só que sabe, você está vivendo com uma situação que não existe igualdade. Isso é então, muito importante que brasileiros sabem sobre refugiados. Não só sobre, por exemplo, essas coisas que vocês têm sempre preconceito sobre refugiados, mas o mundo não é assim. Cada um de pessoas tem diversidade, tem uma questão dele específica para delas.
para a gente, por exemplo, falta de liberdade é muito, muito importante, gente. Vocês tinham segurança, né? Tinha mais da liberdade totalmente tolhida, né? País que não tem água, não, você sempre está com sede. Mas quando você fala que eu estou com fome, lá não tem comida, você entende. Mas quando que nós falamos, gente, nós estudamos, trabalhamos, mas nós não temos ar para respirar. Para respirar, sabe? Sim. Tipo, porque eu sou dançarina também, então... E aqui você trabalha com o quê? Eu sou maquiadora. Maquiadora, né? Hoje em dia eu sou maquiadora, eu tenho quase 10 anos de experiência essa área. E tenho minhas clientes, eu já faço bastante. Não sei, eu adoraria fazer maquiagem dela. Pensou? Ela é linda, maravilhosa. Nossa, que pena. Mas eu já atendi bastante artistas, minhas clientes, mulheres fortes, guerreiras, incríveis. Eu aprendi muito com elas, mesmo com essas mulheres fortes, brasileiras, sabe? Então, cada dia eu tô aprendendo com elas. Só que Você é casada também? Não, eu tô solteira. Tá solteira. Sim, eu sou Mas, sabe, eu acho que é muito importante a gente falar sobre essas coisas, que é como que é tão importante liberdade. Que aqui, vocês tudo, mulheres, povo brasileiro, já nasceram com liberdade, com tudo. Graças dessas mulheres que já abriram vários caminhos para gente, na verdade. A gente sempre tem que saber isso. Então, já tem isso, por isso eu sempre falo, as mulheres brasileiras só precisam ter sabedoria para viver melhor, sabe? Aqui eu acho que não existe muito informação, não existe muito estudo, mas falta bastante estudos, falta bastante, sabe, pesquisar e sobre direitos delas mesmo, das mulheres, porque a gente está falando sobre, porque é mês de mulher, né? Sim. É bom mulheres buscam e pesquisam sobre o que eles têm direito nas leis, regras, o que elas têm para viver melhor. Porque às vezes a mulher está sofrendo por causa que a família coloca para ela, marido coloca para ela não sabe direito dela, o que pode, esses direitos pode ajudar ela, pode ir lá e falar, olha, eu tô sofrendo. Tem leis que pode apoiar ela, né? Sim. Mas porque eles não têm informação, então eles vão ficar sofrendo diariamente, porque elas não sabem, infelizmente. Vocês já fizeram uma palestra? Era interessante. Já fizemos, bastante. A gente faz bastante podcast, entrevistas. Na universidade. No Mackenzie a gente foi juntos. Legal. Então já fizemos bastante. É bom, muito bom, porque a gente passou o oceano para chegar essa liberdade e mulheres que já nasceram com tudo isso. Mas vale, né? Para a gente vale muito. Né? É uma coisa que de repente para as mulheres não dão tanta importância para entender a importância que é ter a liberdade, né? Porque, exatamente. A gente não dá valor muito às coisas até o momento que perde, né? Aí você fala, gente, depois que a pessoa perde tudo, nossa, o que tivemos, né? Como nossa mãe, tia, né? Por isso, se a gente ficar quieta, não fala sobre problemas, sobre, mudou mas vem passo a passo, né? A gente vai ver depois que nós perdemos tudo. Por exemplo, aconteceu não foi muito tempo atrás, 45 anos que a gente perdeu total liberdade no Irã. Então, pode acontecer qualquer momento para qualquer país. Claro. Então, se a gente não fala hoje, tiraram esse direito da gente. Se você não fala hoje, dia seguinte vai tirar outro. Sim, exato. Esse que a gente tem que saber, olha, tem que
cuidar, na verdade. Primeiro, nós estamos ligados, sabemos o que aconteceu, leis mudando, ou melhorando, ou piorando. Precisa que o povo sempre mostrando para governadores que nos está ligando. A gente sabe o que é. É que nem tem no Instagram também uma moça de Cuba, que ela veio morar no Brasil. Sim. E ela mostra todo dia a diferença, o mercado, o que é entrar no supermercado, poder escolher as coisas, sabe? E ela mostra como era em Cuba, para realmente as pessoas darem valor a isso também, né? O que a gente tem. Isso é muito importante. E vocês estão felizes hoje no Brasil? São felizes no Brasil? Escolhemos bem o país? Você pensa assim? Sim. Não se arrependeram? Não. A gente gosta muito do Brasil. E, na verdade, a gente escolheu o Brasil. Então, para a gente, Brasil, nossa terra também. Já se consideram... Nós somos iranianas brasileiras. E não foi fácil aprender outro idioma, outra cultura, essa distância. A língua é muito difícil, né? Que é uma barreira muito grande, Sim, né? a maioria dos iranianos vão para países que falam inglês, né? Por exemplo, Estados Unidos, Austrália, Canadá, tem muitos iranianos, mas aqui no Brasil não tem muito, e por causa da idioma mesmo, de português, mas... sabe, não é fácil mesmo. Não, Você chega a um momento, eu mesmo cheguei em momentos que eu falei, gente, por quê? Por que eu venho? Por que eu mudei minha vida? Eu chorava, eu chegava em casa porque não conseguia comunicar, eu ficava muito triste. Você não poder se comunicar. Você não pode comunicar. Você não entende, não consegue, né? Nossa, é a pior coisa que podia acontecer. Então, foi dias muito difíceis para a gente, para passar esse... coisa e começar tudo de zero, largar toda a sua vida, vir para outro país, começar tudo de zero, sem trabalho, sem informação, sem... língua, não foi fácil. Hoje em dia a gente sentar aqui falando, não diferente da... Fluentes, né? Estão fluentes aqui. Mas não foi fácil, não. É difícil. Não, mas vale a pena. Poderia imaginar também. Sim. Podemos chegar para esses momentos. Mas estão aí, mulheres guerreiras, fortes, né? Que deixaram um país, migraram para outro, enfrentaram um idioma totalmente diferente, né? E estão aí, felizes, que bom que vocês estão felizes. O Brasil está orgulhoso de ter duas iranianas tão fortes, talentosas, bonitas. Fico muito feliz de vocês estarem aqui hoje. Deixa eu falar um pouquinho dos nossos parceiros. Falando em mulheres fortes, nosso patrocinador é a Lux Color Tintas, que é a tinta da pintura inteligente, tocada por mulheres ali também, com maestria, aquela empresa que fica pintando o Brasil, pondo cores no Brasil, com muito talento. Realmente a Lux Color é um orgulho para nós brasileiros. Quero falar também da Lídia Saeg, da Casa Leão, que é outra mulher fortíssima. Infelizmente ela não está aqui, ela adoraria conhecer vocês, tenho certeza. Também. E da Casa Leão, também é uma mulher muito forte. E vocês vão ganhar. Bom, minha mãe ficou muito conhecida pelo selinho. Vocês chegaram a saber disso? Sim. Eu fiz um selinho agora de geladeira, né? Para vocês. Obrigada. Aí vocês levam, a mãe leva para o marido, você leva para quem você quiser presentear. Para o seu namorado. E eu quero falar também agora do nosso novo parceiro aqui, que eu tenho muito orgulho também de estar aqui conosco, que é o Distinto Hair Salon. Um espaço maravilhoso, ali no Morumbi, pertinho da Avenida Hebe Camargo, gente. É ali perto do Bulemax, um espaço sensacional ali. E com certeza você vai ser muito bem recebido, muito bem tratado. A equipe lá de profissionais excelente. Tem também um espacinho para os homens que quiserem fazer a barba. Distinto Hair Salon. Esse é sensacional. Vocês são encantadoras, mas infelizmente o nosso tempo é curto. Curto. Hoje ficamos por aqui. Agradeço muito a visita de vocês. Obrigada de você. O programa está à disposição. Mas... energia, gente. É lindo demais. Cheio de essa mulher maravilhosa. Que bom. Sentindo. Que bom. Essa como gente. Não é? Que bom. Ela está aqui, ó. Com tudo que ela tá, sabe? Tipo, a energia dela que existe aqui, a gente tá sentindo isso mesmo. É isso lindo demais. Obrigada. Viu? Muito obrigado, viu, gente? Obrigada. Tchau. Hoje ficamos por aqui. Semana que vem estaremos juntinhos com mais um Café com Selim.